Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro. Vamos começar aí uma aulinha sobre domínio espanhol, invasões holandesas. Módulo 3, setor 62, galerinha do PV500. Vamos lá, vamos estudar nesse momento aí que a gente está passando, que é difícil, mas vamos ter força. Vamos com força e fé, foco. Vamos lá. União Ibérica e invasões holandesas. A União Ibérica, período em que Portugal e Espanha foram governados pelos mesmos reis. Ou seja, Portugal foi meio que invadida, pela Espanha. E essa é uma historinha bem interessante, bem legal. Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, era um garoto, 24 anos, e muito católico, um católico fervoroso, e vamos dizer assim, embriagado, com esse espírito das cruzadas, de um país ainda quase que feudal. Ele procurou se aventurar no Marrocos para combater os mouros, que eram os árabes muçulmanos. Nem teve muito tempo, ele chegou com um exército lá, e os inimigos arrebentaram com os portugueses. Os mouros arrebentaram com os portugueses, a Batalha de Alcácer Quibir, também conhecida como Batalha dos Três Reis. Pra você ter uma ideia, o corpo dele, como eu já disse, ele tinha 24 anos, então ele era um rei também que se considerava guerreiro. O corpo dele não foi achado. Isso criou um mito, uma crença em Portugal chamada sebastianismo, que nós vamos falar um pouquinho. E esse rei, como ele era muito novo, ele não deixou herdeiros, ele não deixou filhos. Quem assume o trono é seu tio, o Dom Henrique, que, coitado, ele não podia também formar uma prole, porque ele tinha 80 anos de idade, era cardeal, e então ele não tinha mais como, E logo depois também ele morre, 17 meses depois ele morre sem deixar herdeiros. Então significa o quê? O trono de Portugal estava vago, a dinastia de Avis tinha acabado. Quem pode ocupar esse trono? Geralmente é o parente mais próximo. E quem era o parente mais próximo? A partir daí acontece a União Ibérica. O rei espanhol, Filipe II, passou a ser o rei português. E assim a Espanha domina Portugal. E por quê? Porque ele era primo, Filipe II era primo dos reis portugueses. Mas não foi muito bem o parentesco que vai decidir essa parada. Por quê? Porque tinha muita gente interessada. O que contou muito foram o quê? As tropas espanholas, o ouro, a colaboração da nobreza e da burguesia portuguesa, que esperavam uma maior proteção por parte da Espanha nas colônias portuguesas no Oriente, e os lucros dos escravos para a América Espanhola. Tanto que tem uma frase que o Filipe II ele fala, meio aquela coisa tipo Júlio César, Vim e venci, mas não era essa. Ele fala o quê? Portugal, eu o herdei, eu o conquistei, eu o comprei. Então, podemos dizer que a União Ibérica foi uma invasão espanhola sobre Portugal. Em termos administrativos, não houve muita mudança. O novo rei, o Filipe II, ele manteve a corte portuguesa, ela manteve sua autonomia civil, militar, eclesiástica. A colonização do Brasil, por exemplo, continuou sendo feita por Lisboa. Funcionários espanhóis, eles não tinham poder de mandar nem em Portugal e nem no Brasil. Isso foi um compromisso que ele firmou, chamado Juramento de Tomar, de 1581. Só que, de qualquer modo, empreenderam-se algumas mudanças administrativas aqui no Brasil, sim. Essas leis espanholas do Filipe II chamavam-se Ordenações Filipinas. A principal modificação acontece em 1621, essa ordem, podemos dizer assim, política. Ele dividiu a colônia em duas áreas. De um lado ficou o estado do Maranhão, Grão-Pará, Maranhão e Ceará. Grão-Pará é onde é o Pará e a Amazônia, com a capital de São Luís, que foi fundada por franceses, daqui a pouco nós vamos falar disso. E outro que era o estado do Brasil, cuja capital era Salvador.
essa separação durou, se eu não me engano, até 1774. Tá? Desde 1640, que é o final da União Ibérica, vocês podem ver aí 1580, 1640, o cargo de governador geral do Brasil passou a se chamar vice-rei. Só que é óbvio, né, que quando o rei morria, não era o vice que assumia. Tá? Essas ordenações filipinas continuaram em vigor como lei no Brasil durante muito tempo, até depois, no final da União Ibérica. Tá? Na verdade, só quando o Brasil se torna uma república que essa legislação vai ser anulada. Bom, pessoal, como eu falei, né, o rei Dom Sebastião morreu sem deixar herdeiros, mas nem acharam, na verdade, não acharam o corpo dele, né? E isso criou, né, essa crença, né, que é o sebastianismo, que na verdade é um fenômeno secular. Muitas vezes ele pode ser confundido, né, com uma seita, um elemento, mas não é um elemento mais de crendice popular, né? Ele teve sua origem, né, com a morte de Dom Sebastião, que desapareceu nessa batalha. E como ninguém viu, na verdade também ninguém viu ele morrer, isso que é muito interessante, enquanto ele comandava as tropas, aí surgiu essa ideia do mito, que começou a alimentar essa lenda, esse mito, que ele sobreviveu, que ele podia voltar, tá? Nunca encontraram o corpo, né? Então o sebastianismo ele tem suas raízes, né, nessa concepção, né, religiosa de messianismo, que acredita na vinda de um Messias Salvador, né, de um Redentor com capacidade para mudar, né, a ordem das coisas, trazer paz, justiça. Esses movimentos messiânicos também eram chamados de milenaristas, porque podiam trazer um milênio, né, de paz e prosperidade. Só que assim, é um movimento que traduz, né, uma inconformidade, né, com a situação política que acontecia, né, porque eles tinham uma expectativa de salvação, ainda que miraculosa, através da ressurreição, na verdade, né, de um morto ilustre. E esse morto ilustre é o Dom Sebastião. Esse movimento chegou ao Brasil principalmente no Nordeste. No século XIX, no Brasil, ele é muito forte, né, ele unia, né, o fanatismo religioso, né, o movimento, ele, como eu disse, no sertão nordestino, ele foi assumindo características próprias, através, né, do imaginário popular. No sertão de Pernambuco ele foi muito forte, né? Ele era um movimento até violento, nós tivemos aí algumas, né, movimentos sebastianistas trágicos, né, o da Serra do Rodeador, né, no município de Bonito, em Pernambuco, tá? E um outro movimento na Serra da Formosa, né, que é conhecido como Tragédia da Pedra Bonita, né? Que são movimentos que pregavam, né, que nesse segundo movimento aí, é um movimento que pregava que Dom Sebastião ele havia aparecido e que estaria prestes a retornar, transformar todos seus seguidores em pessoas ricas, né? Mas o movimento messiânico mais famoso, que mais pode cair, né, é a Guerra de Canudos. Tá? Ele foi muito forte, né, na Bahia, no Arraial de Canudos, chefiado, né, pelo Antônio Conselheiro, entre os anos de 1893 e 1897. Né, Antônio Conselheiro usava a pregação sebastianista em seus discursos, né, pregava a volta de Dom Sebastião para restabelecer a monarquia, derrubar a república no Brasil, né? Só que no ano de 1897 o Arraial de Canudos foi destruído por tropas, né, do exército brasileiro. Bom, legal, nós falamos do sebastianismo, mas e aí, Leandro? E a Holanda nisso tudo? Qual é a da Holanda? Galera, onde hoje fica a Holanda, tá, e parte da Bélgica, existia uma região, né,
existe uma região chamada que é a região de Flandres. Tá? Ela tinha uma adiantada manufatura, tinha poderosos comerciantes, mas essas províncias, com a população, né, essa população holandesa, que eram os flamengos, né, não sei se vocês sabem, mas o nome Flamengo, tá, depois do fim da invasão holandesa, já vou dar um spoiler da aula, né, que eles vão embora, né, alguns poucos holandeses, que eram chamados de flamengos, preferiram ficar no Brasil, e os caras foram morar no Rio de Janeiro, né, e viveram numa praia ali. Isso é uma curiosidade só, né? E por causa deles a praia ficou conhecida como Praia do Flamengo. Séculos mais tarde surge, né, a sede do clube de futebol, na verdade o clube de regatas, né, de remo, né, Clube de Regatas Flamengo. Só uma curiosidade, eu lembrei e falei, achei legal falar. Bom, mas e aí? E a Holanda disso aí? Tá? Essa região, né, a Holanda, né, os Países Baixos, tinha uma importância econômica grande, mas essa região fazia parte do quê? Da Espanha. Então, a região de Flandres, né, os Países Baixos ali, que era, né, a região da Holanda, pertenciam à Espanha. E isso fez com que se iniciasse uma luta pela independência em 1591. Tá? Então, depois dessa guerra, dessa matança, a Espanha aceitou uma trégua em 1609. Na realidade, essa trégua já é uma certa autonomia, né, da Holanda, embora o reconhecimento oficial espanhol só viesse em 1648. Assim surgia a chamada República das Províncias Unidas, berço da Holanda atual. Só que havia uma grande ligação entre os holandeses com Portugal. Isso já foi falado na aula passada, né? O negócio do açúcar era muito mais holandês do que português. Pois a Holanda, né, vendia os produtos portugueses vindos do Oriente, existia uma burguesia também, não só com o negócio do açúcar, existia uma burguesia comercial. O açúcar, como eu já disse, dava muito lucro, porque os holandeses financiavam os engenhos, seus navios transportavam parte do açúcar para Portugal. Além disso, refinavam na Holanda grande parte do açúcar brasileiro e revendiam esse açúcar na Europa, ficando com muito lucro, doces lucros. Né? Nossa, isso foi horrível, né? Doces lucros do açúcar. Agora sim, pensa agora no problema. Tá? Pensa no problema. A Holanda estava em luta com a Espanha. É óbvio, tá? É claro que os holandeses não iam deixar, desculpa, é claro que os espanhóis, eles não iam deixar os holandeses continuarem comerciando açúcar no Brasil. Então a Espanha deu um jeito de travar, né, esse comércio holandês. Quando termina a trégua desses dois países em 1621, a Espanha simplesmente proibiu a venda de açúcar de origem brasileira para os holandeses. Entenderam o problema aí? Tá? O Estado holandês, né, a burguesia holandesa, com isso, eles vão o quê? Eles vão tentar o quê? Romper o bloqueio espanhol ao comércio do açúcar. Tá? Uma coisa que vale a pena a gente falar também um pouco é que nesse começo, nesse momento aí também, né, nós vamos ter a segunda tentativa de invasão francesa no Maranhão, né, de 1612 a 1615. Essa invasão foi um empreendimento oficial da coroa francesa, chefiada por um chefe militar que tem nome de Tartaruga, tá? Daniel de La Touche, vocês não vão lembrar disso, tá? Tinha um desenho na minha época chamado Tartaruga Touche. Os franceses fundaram a cidade de São Luís, no Maranhão, chamaram a colônia de França Equinocial. A ideia deles, né, era controlar a rota de navios abarrotados de prata, né, que vinham do Mar do Caribe em direção à Espanha, e usar o local como trampolim para ataques de corsários,
Quem eram os corsários? Eram piratas pagos pela coroa, tá? Mas pressionados, né, pelo contingente militar espanhol, pela Espanha, né, por uma coligação luso-espanhola, os franceses abandonaram a região e vão fundar uma colônia um pouquinho mais para o norte, né, que é a Guiana Francesa. Uma outra consequência interessante que a gente pode perceber no mapa aí, né, da União Ibérica, que é uma questão que pode pegar, é a questão do Tratado de Tordesilhas. Tá? Pode ver que o Tratado de Tordesilhas praticamente foi anulado. Tá? Por quê? Porque tudo que está aí em laranja é território espanhol. Né? Então, Filipe II ele passa a ser considerado, né, um dos reis mais poderosos do século XVI, porque os domínios coloniais espanhóis e portugueses eram boa parte, né, do hemisfério sul aí. Então eles vão ficar aí tomando conta das rotas, né, de especialistas. 1, 2, 3, valendo. Vamos falar agora sobre as invasões holandesas em si. Tá? Por que os holandeses invadiram, né, o Brasil? Já falamos algumas vezes, mas vale a pena frisar. E o vestibular gosta de pedir bastante isso. A tentativa de romper o bloqueio econômico imposto pela Espanha ao comércio do açúcar. Então, o que a Holanda faz? Ela cria uma empresa chamada Companhia das Índias Ocidentais, isso no ano de 1621. Né? Uma empresa onde o Estado holandês e a burguesia, então uma empresa de capital misto aí, essa empresa ela foi criada para o quê? Para viabilizar recursos para invadir o Brasil. Né? Em 1624, em Salvador, eles chegam a Salvador. Né? Salvador era a capital. Né? Então, por ser a capital, ela era bem defendida, né? Mas mesmo assim eles conseguem tomar Salvador sem grande dificuldade. Tá? Só que aí os holandeses começam o quê? Começam a enfrentar problemas. Por quê? Porque nós vamos ter uma resistência, né, no interior da Bahia. Uma resistência em forma de guerrilha, né, que consegue conter o avanço holandês até a chegada do auxílio militar, né, espanhol, para expulsar os invasores. Esse auxílio militar é conhecido como Jornada dos Vassalos. Tá? Gente, essa tentativa frustrada de ocupar Salvador deixou, né, a Companhia das Índias Ocidentais quebradinha, tá? À beira da falência. Aí entra em jogo a questão aí dos piratas do Caribe. É bem isso. Tá? Pirata só não vivia, né, de rum. Né? Pirata, ele roubava muito. Tá? Olha, Leandro, você está brincando. Só que tem uma diferença entre piratas e corsários. Tá? No século XVI, XVII, XVIII, a Espanha ela extraiu literalmente montanhas de prata e ouro das suas colônias na América, tá? Onde é hoje o México, Peru, Bolívia. Parte desse tesouro ele seguia para a Espanha, ou seja, para a metrópole, a partir do Mar do Caribe, que fica onde? Fica na América Central. Lugar lindo, né? Cheio de ilhas tropicais. E ali, existia o quê? Né? Nesse mar, né? Nesse Mar do Caribe, cheio de ilhas, era o local perfeito para os piratas se esconderem nessas ilhas. E existiam piratas que eram, né, os piratas chamados de corsários. Esses piratas chamados de corsários eram piratas que recebiam uma carta, uma autorização chamada Carta de Corso, tá? Para roubar em nome da coroa. E aí um pirata chamado Piet Hein, esse cara arrebentou. Ele pegou o carregamento anual
Então, praticamente o carregamento anual de ouro e prata que saía, né, dali da América Central, indo para a Espanha e levou para a Holanda. Isso reverteu a situação, essa captura dessa frota espanhola, tá, que levava essa boa parte desse carregamento anual. E esse roubo vai financiar uma nova, né, invasão no Brasil. Aí, os caras vêm com tudo. Tá? Eles retornaram, né, em 1630. Tá? Essa é a segunda invasão. Eles vão para onde agora? Para o maior centro mundial de produção açucareira. Tá? Aí os caras, como eu disse, vieram com tudo. Mais bem preparados, os caras vieram com 7.000 homens, dezenas de navios, mais de 1.000 canhões, desembarcam em Pernambuco, saquearam a cidade de Olinda, os portugueses fugiram para o mato, né? E começaram uma resistência incômoda, né, através da tática de guerrilha. Os holandeses só vão levar a melhor quando eles vão receber a ajuda de um guia da região. Tá? Esse guia da região, ele é considerado, né, um cara que tinha o apelido de Calabar, né, Domingos Fernandes Calabar. Ele é conhecido, né, pelos historiadores tradicionais como um traidor. A história tradicional coloca ele como traidor. E assim, essa história tradicional ainda é bem racista, tá? Porque ela sempre procura colocar ele assim, como o mulato Calabar, né, dando essa conotação como se mulato fosse, né, um problema. Mas cabe a gente fazer algumas perguntinhas, né, sobre essa questão do Calabar. Tipo assim, quem que ele traiu? Ele traiu o Brasil? Ele traiu Portugal? Só que assim, naquela época, ninguém se considerava brasileiro, se considerava assim português. Ele traiu a Espanha, mas ele nunca tinha sido consultado, né, pela União Ibérica. E como foi essa traição do Calabar? Ele mudou de lado, ele conhecia boa parte do litoral, ele conhecia os rios, ele conhecia os meandros, ele conhecia as entradas ali, né? E o Calabar, pelo conhecimento do território, ele passa para o lado holandês e a partir disso o Calabar, né, os holandeses conseguem, conseguem vencer. O Calabar, ele vai ser capturado, né, por Portugal, ele é acusado de traição, é executado, né, por ordem do governador da capitania, o Matias de Albuquerque, e ele entra para a história como traidor. O Calabar, ele entra, como eu disse, para a história como traidor, e vale a pena a gente frisar, né, vale a pena falar, que na década de 70, mais exatamente 1973, década de 70 que eu digo, né, nos anos 70, aí, 1970, né, o Chico Buarque e o Rui Guerra, né, Chico Buarque de Holanda, né, eles dirigiram uma peça de teatro que foi proibida pelo regime militar. Né? Essa peça de teatro chamava Calabar, o elogio da traição. Né? E aí a analogia que a gente faz é que o quê? É que o governo, né, o governo militar, chamava, né, de traidoras e as pessoas que eram contra o regime. E a peça, ela questionava exatamente esse conceito. Quem possui o direito de definir o que é traição? O opressor ou o oprimido? Por quê? Porque o Calabar, ele era pobre, ele era explorado, né? Então ele era o oprimido e Portugal era o opressor. Então por que ele deveria ser fiel a quem não tinha compromisso sério com ele, ou seja, que era Portugal? Então vale a pena a gente falar um pouquinho, valeu a pena falar um pouquinho, né, do Calabar. Além de ocupar, né, o Nordeste, né, ocupar Pernambuco, né, os holandeses ocuparam também várias
possessões. Gente, eles não invadem só o Nordeste. Eles ocupam o quê? Possessões portuguesas na África. E com isso, eles comprometem o tráfico de escravos. Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, aplicação. Durante o período conhecido por União Ibérica, ocorreu o embargo espanhol do comércio das colônias portuguesas com os holandeses. Isto motivou a Holanda a atacar o Nordeste brasileiro, invadir o Nordeste brasileiro, com a finalidade de romper o embargo e reativar suas rotas de comércio entre Brasil e Europa. É fato relacionado à primeira investida. Já matou o exercício aqui. A primeira investida, para onde eles vão? Na Bahia. Então, alternativa B, ocupação de Salvador. Tem mais um exercíciozinho aqui da FUVEST. Entre as mudanças ocorridas no Brasil durante a União Ibérica, destacam-se a introdução do tráfico negreiro e a invasão dos holandeses. Não, introdução do tráfico negreiro é o governo Mendes Sá. Então já elimina. B. Expansão da economia açucareira no Nordeste e o estreitamento das relações com a Inglaterra e a expulsão dos jesuítas. A expulsão dos jesuítas é mais tarde, é durante o governo do Marquês de Pombal. Não entra. C. A incorporação do extremo sul, início da exploração de ouro em Minas Gerais. Não. Isso aqui vai rolar um pouco depois, mas não é. A expulsão dos holandeses do Nordeste. Então, mudança da coisa do Brasil durante a União Ibérica. Não, eles vão ser expulsos depois de 1640. Então não entra. Introdução de companhias de comércio também um pouquinho mais tarde. Portugal vai criar companhias de comércio que vão ter um monopólio de várias coisas sobre o comércio da colônia. Isso é mais tarde. A expansão da ocupação interna pela pecuária. Sim. Por quê? Porque a região litorânea ela vai ser ocupada pela cana-de-açúcar e como nós já vimos na aula passada, nós vimos que o quê? Que o gado vai ocupando o leito dos rios, vai acompanhando o leito dos rios, então a pecuária é um fator de ocupação interna. E a expulsão dos franceses, sim, com a França equinocial, os franceses são expulsos, e o incremento do bandeirismo. Vale a pena a gente falar rapidinho disso. Eu vou falar mais isso na aula de expansão territorial. Mas como os holandeses vão controlar também o comércio de escravos e vão priorizar, lógico, a sua região com escravos, começa a faltar escravizados, escravizados, lembre-se disso, no restante, no restante do território. Aí, os paulistas da capitania de São Vicente, chamados pela história tradicional de bandeirantes, eles vão buscar uma saída, um remédio para a sua pobreza e passam a atacar jesuítas atrás de índios, acabar com missões, e com o tempo eles vão alargando o território, vão achando ouro, então nós temos aí um incremento do bandeirismo, sim. Outro exercício de aplicação, olha lá, na escolha do Brasil como alvo do ataque empresado pela Companhia das Índias Ocidentais, pesou uma variedade de motivos, então vários motivos pesaram. A América Portuguesa constituía o elo frágil do sistema imperial castelhano. Castelhano é Espanha, Castela, Espanha. Em vista da sua condição de possessão lusitana, o que conferia à sua defesa uma posição subalterna na escala de prioridades militares do governo de Madrid. Contava-se também com a obtenção de lucros fabulosos a serem proporcionados. Esse ataque da Companhia das Índias Ocidentais pode ser interpretado como? Gente, simplesmente eles queriam retomar o negócio do açúcar, era muito mais holandês do que português. E eles queriam retomar o negócio deles. Então é um esforço da Holanda para manter e ampliar seus lucros no comércio internacional de açúcar no período de união das coroas ibéricas. Gente, a presença flamenga no Brasil, a presença dos holandeses no Brasil, eles ficaram 24 anos seguidos no Brasil. Será que na invasão eles tomaram as propriedades portuguesas? Não. Vamos explicar isso aí melhor. Tá? Os holandeses vieram para cá
porque tinham perdido o direito de comerciar o açúcar português vindo do Brasil. O que eles queriam era recuperar o comércio, porque eles tinham, né, doces lucros, né, grandes lucros. Então a produção ela poderia continuar nas mãos dos senhores de engenhos locais, contanto que o quê? Que esses senhores de engenho colaborassem para isso. Então os latifúndios aqui, as propriedades de engenho, elas continuaram intocadas. E mais ainda, nós vamos ter um governante holandês, né, o Maurice de Nassau, responsável pelo controle de Pernambuco, que ele foi o principal comandante dessa colonização holandesa no Brasil. E esse Maurício de Nassau ele é responsável pelos senhores de engenho receber vários incentivos econômicos. Então, burgueses, holandeses, senhores de engenhos brasileiros, eles vão se dar muito bem nesse primeiro momento. Nem vai parecer meio que uma invasão, mas sim um acordo, né, um acordo econômico, tá? Então, a gente dá para pensar tranquilamente, né, que os latifundiários vão colaborar tranquilamente com o invasor nesse momento. Por quê? Porque o Nassau chega com grana, ele chega injetando dinheiro, tá? O Nassau, ele é muito competente, tá? Ele permite que os senhores de engenho participem dos órgãos administrativos holandeses que vão substituir as câmaras municipais. Ele não vai chegar varrendo a Câmara Municipal e falar assim, não, vamos governar junto. Tá? Esses eram chamados de conselhos escabinos, né, esses órgãos de administração holandesa. Então Nassau, apoiado, né, com esse dinheiro da Companhia das Índias Ocidentais, o que ele fez? Ele reforçou a cidade de Recife, tá? Ele deu a Recife, né, podemos assim, um ar europeu. Então ele modernizou, ele urbanizou. Recife se torna a capital, né, do Brasil holandês. Ele trouxe pintores, trouxe botânicos, zoólogos, astrônomos, trouxe médicos para estudar aqui no Brasil. Fundou escola até para instruir escravo. Por isso que existe aí uma ideia, né, que a gente vale a pena falar um pouco, será que se os holandeses, muitos fazem essa pergunta, será que se o Brasil fosse, né, continuasse colonizado pelos holandeses, a coisa ia ser melhor? Gente, primeira coisa, tá? A gente tem que perceber a lógica da colonização. Essa coisa se é meio arriscado. A gente não pode cair muito nessa coisa, se fosse, se não fosse. Vamos raciocinar, vai. 3 séculos de colonização portuguesa deformaram o Brasil? Sim, deformaram, né? Por causa do latifúndio, da monocultura, da escravidão, né? Do plantation, né? Economia voltada para exportação e monopólio colonial. Então, ninguém nos consultou se nós somos ou não uma colônia de exploração. Agora, teriam os holandeses feito diferente? Percebe uma coisa, os holandeses mantiveram engenhos, portanto, latifúndio e monocultor. Para ter a garantia de fornecimento de escravos, né, eles normalizaram o tráfico de escravos em Angola e São Tomé. Tá? E chegaram a invadir várias áreas portuguesas na África. Então continua a escravidão. E além disso, o comércio do açúcar ele foi monopólio da Companhia das Índias Ocidentais e estava voltado para o mercado externo. Então podemos o quê? Resumir que o quê? Que os holandeses, na verdade, eram mais eficazes que os portugueses na exploração do Brasil. E nós continuávamos como uma colônia de exploração. E o Nassau, como eu disse, ele era um renascentista, isso eu não falei, mas ele era um cara com espírito renascentista. Então ele investiu mais, né, na cidade de Recife. Embelezou essa cidade.
E tem uma história interessante, um minutinho para contar, que é a história do boi voador, tá? A história do boi voador do Nassau. Em 1641, ele nessa reforma de Recife, ele construiu uma ponte, fez uma licitação para uma obra, e essa obra atrasou, e Nassau começou a ficar pressionado, começaram a falar, ih, essa ponte não vai sair, não vai sair, e o Nassau foi lá e bancou a ponte, botou dinheiro do próprio bolso. Tá? Aí o que ele faz? Para recuperar essa grana, em 1644 ele faz a inauguração da ponte. Ele fala que um boi vai voar. Venham ver o boi voador. E tinha um boi que todo mundo conhecia lá, o boi de um cara chamado Melchior, né? Um boi conhecido, boi de pelagem meio amarelo, e esse boi ele subia escada, né? Olha que figura de boi. E aí ele falou que o boi do Melchior iria, né, ele iria voar. Aí o que ele faz? Ele cobra o pedágio, as pessoas passam, né, isso no fim da tarde, num sábado, e todo mundo, aí ele com vários marinheiros, tecelões e tal, ele manda fazer um boi, né, arranca um couro de um boi, faz um boi lá, e aí ele mesmo passa pela ponte com o boi, né, do Melchior, o boi sobe a escada, né, do palácio, ele mostra o boi na sacada, o povo vê o boi, e na hora lá do lusco-fusco, o boi entra pro quarto, porque o boi entrou, né, pro camarim, né, o boi vai voar, então ele botou o boi, vamos dizer assim, no camarim, e aí, no meia-noite e tal, o pessoal não tinha luz elétrica, era lampião, e ele faz, né, o boi voar. Na verdade ele pega esse boi, óbvio, né, moçada, ele pega esse boi que foi feito, foi construído, e esse boi, por meio de cordas, passa da sacada e entra, né, na copa de uma árvore. Né? E aí o pessoal teve que pagar para voltar. Então o Nassau, ele foi, toda vez que estiver passando num pedágio, né, olhe para cima e fala assim, aí Nassau, beleza? Porque ele foi o cara que inventou o pedágio no Brasil. Nós vimos, né, que o Nassau, ele chegou com dinheiro, né, chegou com muita grana, né, bancando senhores de engenho. Mas por que os holandeses então vão ser expulsos? Por que nós vamos ter a chamada insurreição pernambucana, que é o movimento, né, português, brasileiro, que expulsou os holandeses do Brasil? Em 1640, Portugal coroou um novo rei, né, e separou-se da Espanha. Mês depois, ele faz um acordo, né, com os holandeses para encerrar a briga, encerrar as hostilidades. Mas no Brasil, Nassau continuou controlando, né, no Maranhão, na África houve invasão de Angola para garantir o fornecimento de escravos. Então a situação foi mudando. O prestígio de Nassau era grande, continuava grande, e a Companhia das Índias Ocidentais temia que ele fosse um governante muito poderoso ali, tá? E aí começaram a mandar ele o quê? Ó, cobra as dívidas. Tinha essa também, ó, você tem que cobrar as dívidas. E o Nassau se nega a cobrar as dívidas. Então o que ele faz? O Nassau caiu, tá? O Nassau é demitido, tá? Ele sendo demitido, para o seu lugar vieram administradores que passaram o quê? A ser rigorosos, né, com os senhores de engenho, negando empréstimo, aumentando impostos e executando as dívidas. Na verdade, gente, a Holanda já tinha feito muito esforço de guerra com a Espanha. Então essa execução dessas dívidas era também para bancar isso. A Holanda também estava torrando muito dinheiro, tá, numa guerra contra a Inglaterra, disputando o controle do comércio marítimo. Então o dinheiro começou a acabar, a grana começou a ficar escassa. Então a Companhia das Índias Ocidentais já não tinha mais tanto dinheiro para aliviar as dívidas dos senhores de engenho nordestinos. Então teve que o quê? Arrochar esses senhores de engenho. Tá? Isso provocou o quê? Uma revolta. E pela primeira vez, né, em muitos anos, os latifundiários começaram a reunir soldados para combater esses invasores. Né? E esse movimento é conhecido como
insurreição pernambucana. Então isso vai enfraquecendo a Holanda, né? E ela acaba saindo do Brasil em 1654. Tá? Consequência da expulsão dos holandeses do Brasil. Início, né, da crise do açúcar. Nós vimos que o quê? Que a Holanda foi se enfraquecendo. Acabei de falar, a Holanda se enfraqueceu, né? E só que o tempo que ela passou aqui permitiu ela aprender muito, né? A Holanda ela passou, né, a produzir açúcar em suas colônias nas Antilhas, né, algumas ilhas do Mar do Caribe. E a concorrência, fez a concorrência, né, dessa grande produção de açúcar que acontecia, a concorrência fez diminuir o preço internacional. Gente, afinal de contas, o quê? Quanto maior a oferta do açúcar no mercado mundial, mais barato esse açúcar fica. Além disso, os holandeses eles tinham o quê? Melhor tecnologia e controlavam a venda, né, desse produto na Europa. Essa competição foi devastadora para o Brasil. Pra você ter uma ideia, mais ou menos por 1650, a exportação de açúcar rendia em torno de 3,8 milhões de libras. Tá? 60 anos depois, 1710, essa cota diminuiu para 1,5 milhão de libras. Tá? Então podemos dizer que o quê? Que a expulsão dos holandeses, né, ela vai levar o quê? A crise do açúcar, né, não do ciclo do açúcar, eu não gosto dessa denominação, ciclo do açúcar, né, mas levou à crise da economia portuguesa. E Portugal vai ficar dependendo cada vez mais, procurando cada vez mais um novo produto, né, esperando, querendo, precisando achar ouro. Tá?